Hoje vim aqui apresentar o meu novo código feito em Python, um código que funciona como uma urna eletrônica, similar às que a gente usa em eleições. Essa urna eletrônica vai ter várias opções. Opções para cadastrar candidatos, cadastrar eleitores, para votar, para apurar os resultados e para exibir estatísticas. E para isso serão usadas diversas funções e listas diferentes, que serão analisadas uma por uma, função por função. Então, vamos começar. Esse é um simples menu da urna, no qual o usuário deve digitar o número correspondente à funcionalidade que deseja usar. Para isso foram usados ifs encadeados para identificar qual opção o usuário digitou e qual função deve ser ativada. Além disso, foram declaradas diversas listas e variáveis, as quais serão muito usadas mais para frente. Com essa função, serão cadastrados os candidatos a serem prefeitos, governadores e presidentes. Para isso, serão selecionadas as seguintes informações sobre cada candidato: nome, número, partido e cargo. As informações serão armazenadas em listas de cada informação específica para cada cargo. Elas serão organizadas de forma que o mesmo índice para todas as listas corresponda a informações para o mesmo candidato. Isso será importante para as próximas funções do programa. Além disso, para cada cargo são feitas listas contendo a quantidade de votos por político. Neste momento, todos os votos são iniciados em zero. Ao final, o candidato diz se deseja incluir mais candidatos. Caso não queira, basta digitar não que o loop é quebrado e ele volta ao menu. Essa parte funciona de forma muito parecida com o cadastro de candidatos, só que dessa vez são cadastrados eleitores. As informações solicitadas são os nomes e os CPFs dos eleitores. Elas são armazenadas em listas de índices correspondentes, de forma idêntica ao que foi feito com os candidatos. Além disso, são feitas listas contendo quais candidatos foram escolhidos para cada cargo, por cada eleitor. No início, elas são preenchidas com pontos, sendo que a lista vai ter o mesmo comprimento da lista de eleitores. Aqui, os eleitores vão votar em candidatos de cada cargo. Para realizar esse voto, o usuário precisa primeiro passar o CPF do eleitor que está votando no momento. Por meio de um laço de for, o CPF correspondente será encontrado na lista de CPFs dos eleitores. O índice desse CPF será usado para identificar o nome do eleitor. Primeiro, é perguntado em que candidato o usuário deseja votar, sendo que o usuário deve digitar apenas o número do candidato e não o seu nome. Com o número digitado, o número é procurado na lista de números de candidatos por meio de um laço for. Quando o número for encontrado, o índice desse número é usado para identificar o nome do usuário e seu partido, os quais serão exibidos ao usuário. Isso ocorre por meio de uma iteração sobre as listas de partidos de candidatos e dos nomes deles, se baseando nesse índice que foi gravado. O usuário também tem a opção de votar branco ou nulo ao digitar -1 ou -2. Para esses casos, nas listas de candidatos escolhidos, são incluídas as strings branco e nulo. A quantidade de votos nulos e branco são gravadas nessas variáveis. Para fazer o ranking dos vencedores, primeiro é preciso ordenar as listas de candidatos de forma decrescente com relação ao número de votos. Havia um grande dificultador, porém. As listas de nomes de candidatos e de seus partidos também tinham que ser ordenadas junto com a lista de votos, de forma que os índices ainda respeitassem as informações dos respectivos candidatos. Primeiro foram criados clones das listas desordenadas e a partir desses clones foram coletados sequencialmente os candidatos com mais votos. Ao achar o candidato com mais votos, seu índice era gravado, e por meio desse índice eram encontradas as outras informações desse candidato, as quais eram passadas para uma lista ordenada por meio do append. Para não repetir o mesmo candidato mais votado várias vezes ao ser incluído na lista ordenada, ele era excluído da lista antiga por meio da função pop. Para calcular o total de votos, a lista de candidatos escolhidos pelos eleitores foi iterada para procurar todas as instâncias em que não havia ponto. Caso não houvesse ponto, a quantidade de votos era somada com 1. Agora, para saber os votos válidos, basta subtrair a quantidade de votos totais pelos votos nulos e brancos. Os resultados são então apresentados na forma similar a uma tabela, contendo o ranking, as quantidades e as porcentagens, as quais são calculadas por simples divisões pelo total e por uma multiplicação por 100. Essa parte do código exibia 4 informações: uma lista de eleitores que votaram em ordem alfabética, a auditoria,
o partido com mais candidatos eleitos e o partido com menos candidatos eleitos. Para isso, foi feita uma iteração que procurava por pontos na lista de prefeitos, governadores e presidentes escolhidos. Caso houvesse ponto em alguma dessas listas, significa que algum eleitor não votou, logo, esse eleitor não era incluído na lista de eleitores que votaram. Por meio da lista de eleitores que votaram, era usada a função sorted, a qual organizava a lista em ordem alfabética. Determinar quais partidos tiveram mais ou menos candidatos foi um trabalho consideravelmente mais complexo. Primeiro foi feita uma lista contendo todos os partidos que participaram da eleição, por meio da iteração das listas de partidos de cada cargo. Para impedir a formação de duplicatas na lista, foi usado o not in para identificar ou não a presença de determinados nomes de partidos na lista. Também era feita uma lista contendo a quantidade de eleitos para cada partido, respeitando os índices e inicializando tudo com 0. Depois disso, para cada cargo, era identificado o partido do candidato que ganhou. Sabendo desse partido, o partido era procurado na lista de partidos para procurar seu índice. Sabendo o índice, na lista de quantidade de eleitos era adicionado 1 ponto para o respectivo índice do partido analisado. E finalmente era impresso qual que tinha mais eleitos e menos eleitos por meio das funções max e min.